Bom, boa tarde a todo mundo. Acho que eu conheço talvez uma parte das pessoas aqui, mas a primeira coisa que eu costumo falar, né, quando eu estou me apresentando, é que eu sou de Aracaju, Sergipe, tá? Porque o que acontece, geralmente, quando a gente começa a falar, é que as pessoas ficam prestando atenção no sotaque e não prestam atenção nas coisas que eu estou falando, e eu tenho bastante coisa importante para falar, tá? Então, agora vocês já sabem, pronto, agora vocês não precisam ficar tentando adivinhar. Bom, eu sou coordenadora aqui da linha de pesquisa de processamento de linguagem natural, tá? E a primeira coisa que eu gostaria, né, de falar aqui é da nossa, né, equipe. Né, a equipe já teve algumas mudanças, então pessoas que já entraram, né, e já saíram, então aqui são atualmente as pessoas, né, que estão, né, mas tem um aluno que acabou de graduar, que é o Pedro, né, então já está saindo também. Bom, então eu divido aqui o processo de coordenação junto com o professor, né, Hélio Pedrini, né, e a pesquisadora Nádia Félix, da Federal de Goiás. Né, nós temos aqui a nossa super postdoc, né, que já foi elogiada aqui, né, a Helena, né, Almeida Maia Almeida. Vou ficar devendo essa bagunça aqui, tá? Alunos de doutorado, não tem o Diego, tem o Gabriel, né, e tem o João. O João, o último ali na fotinha, né, acabou de chegar. Temos duas pessoas aqui trabalhando na parte do mestrado, né, que é a Jéssica e o Luiz. Tá, e os alunos de graduação atualmente tem o Pedro, o Aleph, né, e o Thiago, e o Aleph e o Thiago estão lá na Federal, né, de Goiás. Tá? Bom, então essa aqui atualmente é a nossa equipe, que na próxima renovação, que vai acontecer muito em breve, porque eu já fiquei sabendo que vai dar tudo certo, né? Então a equipe vai aumentar, tá? Inclusive aumentar com complementaridade, não só de pessoas da computação, mas de outras áreas, dado que a gente trabalha com processamento de linguagem natural. Então, uma coisa que a gente foi sanar, que a gente já percebeu que, obviamente, é um problema, é não ter ninguém em linguística trabalhando com a gente. Tá? Então, a próxima pesquisadora colaboradora que vai entrar aqui é a Simone, trabalhando na área de linguística. Bom, quais são, né, os objetivos, como a gente começou, né, há 2 anos e 8 meses, né, esse projeto? Né, o nosso objetivo aqui em relação a esse trabalho era fazer o seguinte: ok, vamos trabalhar com sensores. Né, e a ideia é, dado pegar aquele sinal de sensor, onde você enxerga aquele monte de número, né, e vamos agora descrever aquilo numa linguagem natural. Por quê? Porque a gente não vai entender sensores, a gente entende linguagem natural. E nesse processo de descrever, então a gente escolheu aqui uma atividade, como o professor Borim, né, também tinha comentado, então reconhecimento, por exemplo, né, de atividade, né, humana. E foi essa que a gente, né, utilizou. Entender, né, uma determinada atividade, mas isso, na verdade, tinha um objetivo final para depois os atuadores que estão ali nos smartphones, né, então atuar de determinada maneira, dependendo de como vinha, né, de fato, né, aquilo que a gente tinha transformado do sensor, transformar na linguagem. E aí tem vários, né, na verdade, objetivos específicos para a gente nesta linha de pesquisa, né, trabalhar com a entrada, que pode ser uma linguagem natural ou pode ser o sensor, ter a descrição de fato, pegar aquele sensor e descrever aquilo em linguagem natural e entender, né, ou transformar aquilo também num comando também em linguagem natural. Tá? Então, essa aqui é como a gente começou. E tem um objetivo muito específico em relação a tudo isso, que é fazer para a língua portuguesa, não fazer as coisas para a língua inglesa. Então, muito que a gente conversa na meta é como é que a gente faz isso para a língua portuguesa, certo? Considerando aqui a língua portuguesa, né, o que a gente fala aqui no Brasil. Bom, temos alguns, né, desafios e coisas que a gente tem focado especificamente. Né, um desafio, e com resultados já muito interessantes, eu vou falar brevemente alguns, mas teremos as sessões técnicas aqui da nossa equipe para poder fazer a apresentação, que é a parte de recurso computacional. Né, então, a gente fala hoje, né, de vários modelos de linguagem, né, então, abrindo aqui brevemente um parênteses, entrei de férias no dia 15 de fevereiro, me saiu o modelo de multimodalidade, né, o da Google, logo depois saiu da OpenAI o mais novo, depois ontem saiu um outro, tá? Então é difícil ficar atualizada com tanta informação, mas é muito legal. Que eu sempre falo, né, para a equipe, a gente não fica desesperada, a gente fica assim, nossa, tem tanta coisa que eu preciso aprender, isso é muito legal. Tá? Então, mas a gente não tem o recurso, né, de infra infinita para poder fazer os treinamentos, né, desses modelos. Tá? E nem se a gente tivesse, a gente gostaria necessariamente de fazer daquele jeito. Então, um objetivo, né, e uma restrição que a gente tem, e como desafio, né, de fato, é como é que eu consigo fazer, de fato, esses modelos de linguagem voltados para a língua portuguesa, mas considerando uma restrição muito forte, né, de custo computacional.
né? Dado, né? Então tem informação de dado onde não tem esse recurso todo disponível, e disponível dado para treinamento, porque se a gente for considerar a língua falada, né, o português é a quinta língua mais falada no mundo. Então, se a gente for pensar em dado, putz, parece que tem muito dado, né, disponível, mas não tem preparado, estruturado para a gente poder treinar, né, esses modelos. E uma outra questão aqui, considerando no contexto do Brasil, tem aspectos culturais. Na verdade, isso é um problema para o mundo inteiro, tá? Porque o que tem acontecido para esses modelos é que eles têm, na verdade, normalizado como se fosse um único aspecto, né? Então, o modelo ele pode, na verdade, fazer até um apagamento de língua, né? Porque você está usando só daquele jeito. Eu vou deixar as críticas para depois, tá, gente? Tem bastante, a gente vai discutir isso nas sessões técnicas e nas sessões que a gente vai também fazendo em relação aos puxos. Tem um contexto aqui mais geral também que a gente se preocupa bastante, né? Então, com a questão da ética, como esses modelos têm sido gerados, e a ética vai em todo o processo. É muito difícil você pensar, né, que você está desenvolvendo alguma coisa e você não tem ética. Talvez a gente deveria nem estar, de fato, discutindo isso, deveria fazer parte do processo, mas, infelizmente, a gente precisa discutir isso. É uma coisa que a gente tem transformado, na verdade, em objeto, de fato, de pesquisa na criação dos nossos modelos. A pegada, né, de gás carbônico, então, quanto a gente está produzindo, né, então, geralmente, às vezes eu brinco, né, na produção, quanto foi que a gente gastou em GPU, quanto foi que a gente já consumiu, né, de gás carbônico, a gente treinando, né, esses modelos. Tá? Então, essa também é uma preocupação e a gente tem medido e, na verdade, os modelos que a gente está gerando, a gente está reportando isso, o quanto eles estão consumindo. Quanto foi que a gente consumiu para poder fazer o treinamento? Dado, eu acho que enfim, é indiscutível, né? Então, a qualidade dos dados. E tem um outro ponto que é muito específico, que é a questão de métrica. As métricas que são propostas com os dados que são disponíveis, os modelos que estão sendo gerados, voltados para a língua portuguesa, as métricas acompanham também aqueles modelos que foram gerados. Então, se tem um modelo que foi gerado, né, para a língua portuguesa, ele está sendo medido, ele está sendo otimizado para aquela língua. Então, não adianta, na verdade adianta, mas não é a mesma coisa, não é só pegar e agora eu vou treinar para o meu contexto. Você não está nem medindo corretamente para dizer se aquilo está bom ou se está ruim, porque você está com a régua de outros, né? Então, de outra língua. Então, a gente precisa trazer para a nossa regra, muitas vezes a gente tem que desenvolver as nossas próprias métricas para medir de forma adequada, né? A estrutura da língua muda. Então, possivelmente, aquilo que você está otimizando tem que estar de acordo com o que está sendo gerado, tá? O que foi que a gente tomou como decisão de pesquisa, tá? E considero que tenha sido uma decisão bastante sábia. A gente não começou da forma, vamos trabalhar com sensores. A gente começou, na verdade, trabalhando com a parte de sensores, estudando toda a literatura, fazendo levantamento bibliográfico, né? Tentando reproduzir as técnicas que estavam disponíveis, mas a gente viu que era bastante limitado ainda para a situação de arquiteturas cognitivas, o que também traz uma motivação enorme. Caramba, se ainda está limitado, tem muito espaço para as coisas para serem feitas. E o que a gente fez foi o seguinte, vamos relaxar, né? De fato, vamos considerar em parte, neste momento, né, essa exigência de trabalhar voltado para a arquitetura cognitiva e vamos trabalhar com a literatura mais avançada, de fato, da parte de processamento de linguagem natural. Porque uma vez que a gente está lá no topo, né, que a gente está o mais atualizado possível, o que a gente consegue de fato, agora, se a gente entende o todo, eu consigo fazer as adaptações e propor, né, as originalidades, propor as coisas adequadas para aquilo que a gente está resolvendo. E é isso que a gente tem feito. Então, é a decisão que a gente tem levado na equipe, né, até o momento, né, voltando de fato, ok, não estamos focando ainda em arquiteturas cognitivas, porque a gente precisa primeiro entender de fato como as coisas estão funcionando para poder fazer as adaptações necessárias. E nesse processo que a gente está entendendo as coisas, obviamente a gente está propondo, né, outras coisas também. Bom, e aí quais são os tópicos de pesquisa que a gente tem, de fato, na nossa linha de pesquisa, tá? Considerando aqui processamento de linguagem natural. A gente poderia dividir em dois grandes tópicos. Um é dado, né? Então, trabalhando com base de dados, inclusive propondo base de dados, então, juntamente aqui com a meta de representação de conhecimento, né, na criação desse conjunto de dados, e pensando novamente num conjunto de dados voltado para a língua, né, portuguesa. Nesse conjunto de dados, considerando ainda sensores, né, então ele está sendo todo voltado para a parte de sensores, mas outros conjuntos de dados que a gente tem gerado considerando textual, né, então sem a parte de entrada como sensor.
E o outro é voltado realmente ao desenvolvimento de modelos, né, para processamento de linguagem natural, e não só considerando, né, língua ou fala. Né? Então, a questão de multimodalidade, que está muito mais recente com todas as coisas que a gente tem visto, que tem sido lançado a cada semana, né, no mundo. E aí eu queria focar, né, nessas duas coisas. Então, primeiro aqui, bem rapidamente, né, a máscara entrega quando a gente estava fazendo isso, né, então foi logo em 2022, então quando a gente voltou, né, de pandemia, então a gente voltou para a universidade, a gente estava todo mundo usando máscara, a gente estava fazendo já simulações, né, com o app que já foi falado aqui, né, que o Instituto Eldorado estava desenvolvendo, então a gente estava fazendo simulações para a gente ter uma ideia do que seria nessa base de dados, já para a gente antecipar problemas, para de fato, quando passasse pelo comitê de ética, né, tudo aquilo a gente já, ok, eu já antecipei os problemas, agora vamos coletar, né, possivelmente da maneira o mais correta possível. Então, a ideia aqui dessa base de dados é justamente, né, então, veja que a gente simplificou o problema, então tem uma pessoa que está fazendo aqui determinadas ações, aqui a ação era só a pessoa estava levantando, né, e sentando, a parte de correr, e a gente, né, aqui bem esbaforido, né, correndo, a gente tirou essa parte aqui do vídeo, tá, mas a parte é, uma vez que dá o sensor, a gente vai lá e está descrevendo qual é, né, aquela ação, e a ação ali é só correndo. Mas a ideia não é só descrever uma ação, simplesmente, é descrever realmente todo, né, o comportamento, como já foi falado, né, aqui, tá? E uma outra coisa que a gente tem feito em relação aos dados de forma bastante criteriosa, né, é uma grande revisão, né, da literatura, né, do que as pessoas têm proposto em relação à parte, né, de sensores, né, onde a gente está avaliando aqui em torno, né, de 3.000 artigos para diferentes aspectos em relação à questão de construção de bases de sensores e o ponto de vista ético também, tá? Então, fazendo uma revisão bem sistemática. Em relação à questão, né, dos modelos, tá? Então, o modelo que a gente já desenvolveu, tá? Então já eu falo dele ali, na fotinha ali no canto, são os principais autores, mas é um trabalho de equipe, tá? Então, em todos os slides eu poderia, sem sombra de dúvida, colocar a equipe inteira, mas a gente tem pessoas que estão atuando, né, de forma principal, tá? Então, a ideia aqui é fazer o seguinte, né, no contexto de multimodalidade, inclusive quando a gente começou esse trabalho, não tinha nenhum modelo, né, na literatura da forma que a gente gostaria de fazer, que era considerando texto, áudio, imagem, né, e sensor. Sensor ainda definitivamente não está presente, né, nessas lineares. Tem outras coisas que já estão presentes em multimodalidade, né, que é áudio e também código. Então, como texto, o código tem sido utilizado, tá? Mas a partir de sensor não, ela realmente está muito, muito, muito incipiente ainda. A ideia aqui, né, então, de busca do que a gente está fazendo em relação ao modelo dado, né, um texto, né, então identificar, por exemplo, né, qual é recuperar a informação relacionada àquele texto, qual é a imagem, né, e qual é, na verdade, o que tem a maior, né, similaridade. E nessa recuperação pode ser texto para imagem, imagem para texto, né, e a gente tem considerado, né, outras modalidades também nessa história, tá? Não vou contar a história toda porque realmente tem uma apresentação técnica sobre ela, mas um ponto do que a gente encontrou, né, no cenário atual é que, né, boa parte desses modelos, mas grande parte mesmo, 99,9%, talvez esteja sendo ainda até suave, poderia falar 99,99%, né, é voltado para a língua inglesa. Mas a gente usa, né? Você usa lá o ChatGPT, usa outras coisas falando as coisas em português. Mas a língua portuguesa ali, ela realmente é muito, muito, muito pouco no processo, né, de treinamento, né? Então, a gente encontra, né, os erros facilmente. Tem uma grande quantidade de dados, mas essa grande quantidade de dados não é para a nossa língua, tá? É muito caro de fazer esse treinamento. Né, a gente já viu aí, né, então, empresas que vendem GPU essencialmente a NVIDIA, né, então já passou lá, né, em valor de mercado mais de trilhão realmente de dólares, tá? É muito caro treinar, né, então poder fazer isso. E o recurso, né, computacional, na verdade, as duas coisas em conjunto, ele realmente é bastante custoso. E aí a nossa proposta, né, então, o nosso modelo é chamado de Capivara, né, então, em homenagem, obviamente, à capivara que é presente aqui na América Latina, essencialmente, tá? E a capivara, ela vem, na verdade, para resolver, né, esses problemas. Então, a gente treina, o tempo de treinamento hoje, né, então a gente consegue fazer esse treinamento em 2 horas, né, com 8.2 GB, né, de memória,
Tá? A gente não tem texto em português, mas a gente fez boa parte disso para usar o texto em português, fazendo, né, tradução, de fato, né, do texto. Tá? E a gente fez teste específico com línguas que a gente considera de baixo recurso, no sentido que não está tão presente, inclusive nem consegue fazer, né, tradução direito daquilo. A gente já comunicou, né, esse trabalho em diferentes aspectos. Então, aqui de fato a comunidade. Então, por exemplo, a comunidade, né, do Instituto de Computação. O trabalho foi recentemente apresentado no Museu da Língua Portuguesa. Então, a gente ficou muito feliz com essa apresentação, porque era realmente uma divulgação muito ampla, né, desse trabalho, no sentido que a gente não estava fazendo uma apresentação técnica, né, então conversando com outras pessoas, pesquisadores, e aí vieram várias ideias, né, e tem uma, inclusive, que a gente tem que submeter agora, em março, tá? E uma outra apresentação, e aí sim, né, como todo pesquisador, a gente quer apresentar os nossos trabalhos em conferência, e o trabalho foi apresentado, né, de uma das principais conferências na parte de processamento de linguagem natural, em dezembro do ano passado, onde o Diego e o Gabriel apresentou lá em Singapura. Bom, uma outra linha é aquilo que a gente tem atacado, né, então, de diferentes frentes, tentando trabalhar com a parte de processamento de linguagem natural, é a questão de geração de texto, que na verdade seria a primeira coisa que a gente começa a pensar, trabalhando com NLP, você vai gerar texto. Tá? Então tem vários, obviamente, pontos específicos aqui. Gerar texto em português. E isso é um trabalho de mestrado, né, do Luiz, com o envolvimento de outros alunos de iniciação científica. E a questão aqui para gerar o texto em português né, então vamos gerar o texto em português, mas eu não quero só gerar um texto sem entender como as coisas estão funcionando. E aí o primeiro requisito que a gente falou, né, no processo de desenvolvimento, o Luiz está quase terminando o mestrado, era tipo, vamos adicionar nesse texto estruturas linguísticas. Então, como é que a gente faz para considerar, de fato, a informação linguística do que? O conhecimento que a gente não tem, que o modelo não tem, mas o modelo tentar, de fato, carregar isso. Tá? Então, esse é um ponto, né, do que a gente tem feito. E para simplificar o trabalho do processo de geração, onde a gente tem textos enormes, né, onde a gente tem base de dados, eu costumo brincar dando a disciplina de aprendizado em máquina, né, de machine learning para graduação e pós, eu digo assim, gente, Kaggle não é mundo real. Né? Então, no Kaggle a gente usa as bases de dados que estão lá no Kaggle para a gente poder fazer alguns trabalhos de disciplina. Mas quando a gente pega a base de dados, de fato, para poder fazer os experimentos, a gente descobre que a base foi montada, e isso pode estar no Kaggle também, claro, mas a base foi montada errada, a gente tem que limpar um monte de dado. Cada vez que a gente trabalha com dados, a gente descobre mais um problema que volta para o dado, e não é diferente, né, da base de dados que a gente está trabalhando, onde a gente queria, né, para fazer a geração de texto, primeiro descobrir se os textos são coerentes ou são incoerentes. Em estrutura linguística, eu trazer isso para a gente. Tá? E a gente acabou descobrindo, né, diversos problemas. Primeiro, falta de dados, isso aí ele sempre vai acontecer. Tá? Mas a gente acabou descobrindo, na verdade, né, problemas da própria execução, né, da própria base mesmo, como ela foi criada, na hora que a gente estava extraindo para a gente dizer o que era coerente e não coerente. Então, tinha várias coisas que não estavam fazendo sentido, a gente começou a limpar a base, né, trabalhar com essas bases de dados, né, que faz parte realmente, né, do processo. Tá? E aí a ideia é gerar esses textos inicialmente em inglês, tá, para a gente poder verificar com as coisas, obviamente, que estão prontos e gerar os textos em português e considerando as estruturas linguísticas nessa história. E por último, a última coisa que eu queria apresentar como tópico de pesquisa, né, das coisas que a gente está desenvolvendo, pensando nos modelos, na hora que a gente está olhando esses modelos que estão sendo gerados, e cadê o processo de ética em relação a isso? Né? E o processo de ética, eu não estou falando da ética no sentido de como as pessoas desenvolveram. O modelo, no final, né, ele vai ser aplicado para alguma coisa, ele está infringindo, né, de fato, algum ponto ético naquilo que a gente... Porque eles não estão sendo aplicados a gente. Né? Então, como é que a gente lida, né, com isso? Tá? Então, tem um trabalho, né, da Jéssica, que ela também vai apresentar aqui na sessão técnica, onde a gente está avaliando ferramentas que já estão disponíveis. Então, a Jéssica fez uma super coleta, né, realmente, de várias ferramentas que existem. Então, a gente filtrou, né, 8 e a gente está fazendo avaliação, né, de 3 ferramentas, 4 ferramentas hoje, né, onde a gente está, né, de fato, aplicando essas ferramentas em modelos que foram desenvolvidos especificamente para a língua portuguesa. Tá? Então, já que a gente está considerando a língua portuguesa aqui, então vamos avaliar os nossos próprios modelos. E a gente começou com Capivara. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez, bom, agora vamos realmente avaliar se eticamente aquilo que está sendo gerado, né, o nosso modelo, ele está infringindo alguma coisa, certo? Então, é isso que está acontecendo nesse processo. E aí, o que aconteceu? Né? A gente até brinca que a gente vai fazer um selinho Jéssica.
tá, Jéssica? Então, eu falei que não ia falar, falei. A gente ia fazer um selinho Jéssica aqui, né? Então, onde aquilo vai estar, né? Aprovado ou não aprovado, né? Em relação àquele modelo. Claro que a ideia não é aprovar ou não aprovar. A gente tem que identificar quais são os problemas e corrigir, né, aqueles problemas. No processo de fazer a própria avaliação, né, da ferramenta da Capivara, aqui a gente percebeu, né, que a gente estava com alguns problemas no nosso modelo, né, e um foi que a gente já transformou-se já em tópico de pesquisa, né, então a questão dos aspectos culturais que esse modelo não está, de fato, abordando, tá, então esse é um ponto, e a questão de mitigar, né, então atenuar, na verdade, né, alguns vieses, porque a gente não tem como acabar os vieses do modelo, tá, gente? Então, atenuar, né, alguns vieses do modelo, que isso também está sendo considerado, tanto pelo Gabriel quanto pelo Diego, né, 2 alunos que estão fazendo, né, doutorado. Em termos aqui, né, do que a gente vai, no próximo ciclo aqui, coisas que a gente está desenvolvendo e coisas que a gente vai desenvolver com certeza, tá? Então, a questão dos conjuntos de dados, então a gente continua trabalhando com os conjuntos de dados, melhorando esses conjuntos de dados, né, tanto para geração de texto quanto para modelos multilinguais, né, multimodais. A questão dos modelos, né, então a mesma coisa, hoje a gente já tem até, na verdade, está desenvolvendo um modelo. O modelo que a gente tem da Capivara só tem texto e imagem, então hoje a gente está desenvolvendo um modelo que tem texto, imagem e áudio, né? E o próximo passo é ser texto, imagem e sensores, tá? O texto, imagem e áudio a gente já tem nome, mas eu não vou dizer esse nome para vocês em hipótese nenhuma, então deixar só todo mundo curioso quando ele sair a fazer aquele modelo, tá? Então, mas ele já está em desenvolvimento. A questão, né, da ética, então ele faz parte de todo o processo, então está toda uma coisa muito boa, né, no que a Jéssica está fazendo agora em relação ao mestrado, fazendo essas entrevistas com esses modelos envolvidos para a língua portuguesa, que as pessoas, né, que já estão passando, né, com essas entrevistas, que elas já estão se questionando daquilo que elas fizeram, tá? E mudanças já estão sendo, né, colocadas. Tudo que a gente está fazendo, então a gente está em repositórios, eles estão abertos, os modelos estão disponíveis, né? Então tem toda o como fazer, né? Então a gente tem realmente colocado isso de forma enorme para a comunidade. O ponto do que a gente restringiu no início é trazer agora, né? Então, voltar de fato, ok, estamos com esses modelos prontos, estamos com esses modelos desenvolvidos, como é que a gente de fato traz isso agora para essas arquiteturas cognitivas, certo? Então, esse é uma meta para a gente para o final do ciclo. Isso realmente a gente precisa, né, colocar isso e conversar lá com o CST. Para a equipe aqui no futuro, né, então, tem o Gabriel, que está quase qualificando e quase surtando, mas vai dar tudo certo, tá? Tem o Diego, que está saindo, né, para fazer um doutorado, né, em sanduíche. Algumas pessoas estão terminando, né, então, a Jéssica daqui a pouco está terminando o mestrado, o Luiz daqui a pouco está terminando o mestrado, os alunos de graduação estão graduando agora, né, esse semestre, e tem 2 pesquisadoras, né, que estão colaborando ou vão entrar de fato na equipe. Né? Então, ali na ponta é a Simone, então a Simone é daqui do Instituto de Línguas da Unicamp, então da parte de Linguística, né? E a Denise é do Instituto de Artes, então na hora que a gente está, por exemplo, questionando os aspectos culturais em relação ao nosso modelo, é a Simone que está junto com a gente. Não dá para fazer trabalho com a Roma de computeiro, né? Então tem que juntar diferentes competências para isso de fato, né, acontecer. E o João, que acabou de chegar, para fazer o doutorado. Convido vocês a olharem os nossos posts, conversar com os nossos com as nossas alunas e os nossos alunos, né? Então eles estão realmente, tem muita informação, claro que eu não coloquei aqui, tá? E tem as sessões técnicas, vocês podem ver o horário tá errado aqui, porque eu já estou apresentando esse horário, né? E amanhã tem a apresentação da Jéssica e já o Diego vai falar aqui sobre o nosso modelo Capivara, ok? Obrigada a todo mundo e estou aberta para fazer. Obrigado, professora Sandra. Excelente apresentação. Temos perguntas? Depois do almoço, não é sucesso. Nenhuma pergunta, pessoal? Sim. Professor. Obrigado pela apresentação, Sandra. Esse termo ética que está na moda, né? A gente sabe disso. Uma vez que alguém fala em ética, abordando o tema de aprendizagem de máquina, eu sou uma pessoa que tem um viés mais técnico, então eu penso, tem alguma coisa que está acontecendo ali, está induzindo um treinamento
a reduzir viés, né? Ainda mais como coordenador de uma linha, né, de representação, se você perguntar para mim, como é que você vai fazer para reduzir viés de gênero, né? Colocar um temperinho na minha loss para certificar de que amostras de diferentes pessoas, independente do gênero, elas não têm uma diferença, não seja possível medir a diferença de domínio, né? De forma que você não possa usar isso para discriminá-los. Como que isso é feito dentro desse contexto, né? Como você garante que não vai ter viés? Tem alguma abordagem comum na parte de processamento de linguagem? Vou dar só um exemplo, tá? Existem realmente diferentes maneiras. Mas um exemplo bem simples, né, que o Diego está abordando agora, né, então isso é baseado em um outro trabalho e a gente está fazendo modificações, né, em cima desse trabalho. Mas tem um trabalho que está olhando, por exemplo, as dimensões. Realmente é um exemplo, eu vou dar um exemplo mais simples. Está olhando as dimensões e tem dimensões que estão carregando, né, aquilo. Então, verificando, por exemplo, o que representa cada classe. Então, uma classe que representa mulher, uma classe que representa homem, uma classe que representa, né, sei lá, pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas pardas. Né? Então, tem uma representação de conceito, né, por exemplo, para a classe, para determinado, ou para o gênero, ou para a raça, nesse aspecto, que já foi representado em termos de dimensões, em termos de extração de características. E mexer nessas características, mexer na dimensão desse vetor, a gente consegue, por exemplo, atenuar. Tá? Nunca falo, né, do fato acabar, mas atenuar, né, esse viés. Mas o problema não é qual é a técnica que a gente usa ou que a gente usa, mas é a falta até de questionamento. Então, o que a gente percebeu fazendo as entrevistas? Na hora que ele está perguntando, você considerou isso, você considerou aquilo? Né? Então a pessoa fez, eu não sei se meu modelo tem problema. Tipo assim, mas você nem testou? Tipo, para saber se ia dar aquele resultado ou não ia dar aquele resultado? Sabe? Então... Faz parte do projeto. Isso, exatamente. A ética tem que vir por projeto. E não chegar lá no final e dizer, não deu. Né? Não tem. Tá bom, mas agora já está pronto. Vamos deixar a galera testar, que é o que tem acontecido. Né? Então, deixa a galera testar, solta os modelos, faz aquela propaganda enorme. Eu acho que todo mundo sabe de várias ferramentas que a gente está vendo por aí. E aí, depois, o que acontece? Uma semana depois, pausa a ferramenta. Tira da comunidade, porque a gente acabou descobrindo que aquele negócio está fazendo coisas ofensivas, está descrevendo coisas que não deveria descrever, está representando imagem que não deveria estar sendo representada, está completamente enviesado e não foi feito nenhuma flag ou nenhum de fato, nenhum estudo, nenhuma técnica não permitindo que aquilo não aconteceria, sabe? Então tem coisas bastante simples. Né? Então, primeiro, por design, por projeto, né? E a outra, sim, aplicar técnicas. Então, aplicar diferentes técnicas. Aí pode ser na voz, pode ser na representação, pode ser um pós-processamento, pode ser um pré-processamento. Então, mexer nos dados, então, olhar os dados. Não é só dado que resolve, de jeito nenhum. Tá? E tem outra coisa que dependendo de como você está fazendo, a pessoa não quer perder. Né? Então, a minha acurácia, a minha taxa de acerto é mais alta dessa forma. Mas porque talvez seu modelo está se apresentando, está se valendo de vieses nos seus conjuntos de dados para poder ter um resultado mais alto. Então, geralmente isso baixa. Né? O resultado ele piora, né? Ele piora, porque você não vai deixar ele fazer de qualquer forma. Mas é natural. Né? Você não quer que aquilo faça daquele jeito. Então tem diferentes formas. Né? Então, o professor Marcos, na hora que estava apresentando da questão do Ferris e falando, assim, ele estava por diferentes, até métricas também, né, nesse processo. Tá? Mas o que eu queria colocar na parte de linguagem natural é uma coisa simples, muito simples, né, que a gente está fazendo, mexer na representação. É realmente muito simples. Tá? Então, mas tem diferentes formas. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Ainda nessas questões de vieses e falando de cultura, você acha que... Isso é uma coisa que eu fiquei pensando uns dias atrás. Esse trabalho de diminuir os vieses em modelos de linguagem pode ter algum aspecto educativo para a sociedade? No sentido de que, porque os modelos são enviesados porque a sociedade é racista, porque a sociedade é misógina, enfim, né, ele reflete, é um espelho, isso é o que eu acho. Né? Pode ter algum efeito de você produzir induzir, de alguma forma, pelo menos uma reflexão crítica sobre isso? Não sei se eu consigo pensar tão amplamente
né, dessa forma em relação a isso, mas a partir do momento que o modelo não deixa, né, você vai lá, logo quando o ChatGPT saiu, né, então tem a coisa que você perguntava e ele ia lá e respondia automaticamente, então não tinha nenhuma flag. Aí depois foi adicionada, né, a questão do reforço humano, né? Então dava uma resposta, você dizia que ele estava certo, você estava treinando, né, com pessoas. Então várias pessoas fizeram várias anotações em relação aos dados para você não deixar responder aqui. E aí a pessoa tentava perguntar, né, e aí dizia assim, não posso responder isso por causa disso e daquilo outro, isso aqui não é correto, isso aqui é tal. Mas a pessoa estava testando, ela não estava possivelmente fazendo aquilo. Pode ser que em larga escala, tá? Não sei se eu tenho uma visão romântica, né, que os modelos podem educar as pessoas assim. Em larga escala, o fato de não deixar, tem uma hora que ela vai tentar, isso parece que eu não posso fazer isso. Tá? Mas, como forma educativa, eu acho que não vai ser assim. Acho que não vai ser dessa forma. Tá? Não acredito, de fato, que os modelos vai ter esse caráter. Tá? Não acredito. Acho que eu estou pensando mais em todos os problemas do que... De fato, tem coisas boas, claro, porque senão nem estava trabalhando aqui. Né? Obviamente tem coisas boas, mas eu acho que é bem problemático deixar isso pensando que o modelo vai ter essa responsabilidade. Não é? Então a gente agradece mais uma vez, professora Sandra.